sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula 20 de língua portuguesa. O assunto da aula de hoje é denotação e conotação. São dois termos bem próximos, com ideias próximas, mas que têm uma pequena diferença. Então, os objetivos da nossa aula é conceituar, dizer o que é e diferenciar aí conotação e denotação, analisar os gêneros textuais em que ambas as formas de linguagem, vocês vão ver que denotação e conotação são formas de linguagem, mas se fazem presentes, interpretar frases denotativas e conotativas, ler textos não verbais, que são aqueles textos que a gente não utiliza palavras, apenas imagens e sons, notando o sentido real e o sentido figurado. Então, linguagem denotativa e conotativa. Essas duas formas são formas de linguagem. Então, a linguagem denotativa e conotativa são diferentes modos de expressar alguma ideia, tá? Sendo que a denotação é o sentido real, é o sentido mais objetivo de expressar algo, enquanto que a conotação é o sentido figurado. Então, a denotação. A denotação ou linguagem denotativa é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras no sentido literal. Sempre que algo é dito no sentido literal, é algo dito no sentido real, o mais próximo possível de expressar algo. Ou seja, de acordo com o seu significado mais óbvio, mais claro, mais objetivo. É o tipo de linguagem geralmente usado para relatar alguns fatos, opiniões, argumentos. Vocês já trabalharam sobre essa questão de argumentação, convencimento de ideias, então se utiliza bastante essa linguagem denotativa. Então, a linguagem denotativa ela está presente em gêneros textuais jornalísticos, tá? Então, aqui eu coloquei notícias e reportagens, só lembrando, notícia, quando eu trago um fato desse momento, a notícia ela é um pouquinho mais curta, tá? Ela traz os detalhes mais importantes. Enquanto que a reportagem, ela vai ser dita de um modo mais longo e ela vai retomar outros acontecimentos do passado. Por exemplo, a notícia é o fato de um famoso ter falecido. Ok, vai ser colocada a notícia, quando isso aconteceu, aonde, a idade que ele tinha, quem ele deixou. Enquanto que a reportagem vai estar trazendo um resgate da vida dele e juntamente a notícia, ok? Só para vocês diferenciarem. Materiais didáticos também, se vocês olharem no livro de vocês, a linguagem é denotativa, tá? A não ser que o tema seja denotação e conotação, aí vai trazer a linguagem conotativa. Textos científicos, bem importante também trazer o modo mais claro, o modo mais óbvio. Manuais, quando você compra um determinado produto, você vai ler ali o teu manual de instrução, que é chamado, então ali você tem uma linguagem bem clara, bem objetiva. E também outros materiais que exijam muita objetividade, ou seja, precisa ser de um modo mais direto, que fique entendido para todos. Frases denotativas. Vamos a alguns exemplos. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola, precisei voltar até lá para buscar. Falei do modo mais claro, mais objetivo, mais simples possível. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora e jornalista é autora de diversos romances e contos. Falei um pouquinho sobre a vida dela de um modo simples, de um modo claro e bem entendido. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Então, um modo mais claro e mais simples. Só para ficar claro, epidemia é uma doença que está em uma determinada região, enquanto que pandemia está, uma doença que está presente em todo o mundo. Antes de assar o bolo, é preciso pré-aquecer o forno a 180 graus. Aqui temos uma instrução aqui de uma receita, de um modo bem claro e objetivo para que realmente não ocorra nenhum erro ou uma dupla interpretação aí de quem está lendo. Agora sobre a conotação. Então, a conotação, enquanto a denotação é o sentido mais claro, mais óbvio, mais simples, a conotação, ou linguagem conotativa, é uma linguagem utilizada para expressar palavras no sentido figurado, tá? Isso é, pode haver diversas interpretações, por isso em determinados textos não se pode utilizar a conotação, porque pode acontecer um erro. Por exemplo, utilizar a conotação numa receita. Imagina se a pessoa, quantos sentidos a conotação pode ter naquela receita, então pode acontecer um grande problema.
É o tipo de linguagem comumente usado em mensagens subjetivas, né? Aquelas mensagens que podem mudar de interpretação conforme a pessoa que lê, em poemas. Materiais publicitários é bastante utilizado para justamente atrair bastante compradores para determinado produto. Vocês vão perceber também que a conotação, o sentido figurado faz com que ela fique até engraçada em alguns momentos, e também obras artísticas em geral. Alguns exemplos aqui. Muitos casos novos da doença saltavam os olhos dos pesquisadores. Por que é conotativo? Porque, na verdade, se eu for levar no modo denotativo, eu vou estar dizendo que os olhos, eles saltavam, eles iam para fora. Isso, obviamente, não acontecia. Então, o que quer dizer esses saltavam os olhos? Quer dizer que surpreendia, que chamava muito a atenção dos pesquisadores. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Esse todo derretido significa que ele derreteu e virou uma calda? Obviamente que não. Esse todo derretido significa, né, que ele ficou muito emocionado, muito sem jeito com as declarações dela. Tem pavor de avião. Morre de medo quando vamos ao aeroporto. Esse morre é muito utilizado. Eu morro de medo de determinada coisa, eu morro de medo de avião, de dirigir, de altura. Você não morre de medo, você não fica com medo e falece. Se isso acontecesse, aconteceria uma vez só, não iria sempre, em toda a situação, dizer que está morrendo, né? Então, esse morrer de medo significa que aquilo é realmente muito intenso, muito forte para você. Que saudades! Não nos falamos há 1000 anos. Super conotativo. Como é que duas pessoas não se falam há 1000 anos se o ser humano ele vai viver no máximo 110 anos, bem no máximo? Então, é totalmente conotativo, e esse 1000 anos ele indica o quê? Essa ideia, né, não nos falamos há muito tempo, mas esse muito tempo, no máximo, vai ser alguns anos, jamais será 1000 anos. Conotação e denotação em textos não verbais. Só retomando, o texto não verbal é aquele que não utiliza palavras, apenas imagens ou a audição. Então, a denotação e a conotação também podem ser vistas na linguagem não verbal. No exemplo seguinte, vemos duas representações distintas do coração. Então, aqui no sentido denotativo, o coração real, tá? Como ele realmente, o órgão é. E no conotativo, né, a imagem do coração, que ela é comumente utilizada. Aqui. Isaías quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que... E ele quebra um galho. O que aconteceu aqui? Esse senhor, ele está falando com o Isaías de um modo conotativo. Ele quer que quebre um galho para ele. O que quer dizer quebrar um galho? Fazer um favor. Mas o Isaías, ele levou no sentido bem literal, bem denotativo. O que ele vai fazer? Aleatoriamente vai surgir um galho e ele vai quebrar aquele galho. E daí o outro fica assim, como assim? Por quê? São modos diferentes de compreender. Palavras em sentido denotativo e conotativo. O Sol. O Sol, no sentido denotativo, é a estrela do sistema solar, né, em que vários planetas, incluindo a Terra, orbitam ele. Você é o Sol da minha vida. O que é o Sol da minha vida? Alguém que ilumina a minha vida, que traz muita alegria. No mar. Sentido denotativo. Vou dar um mergulho no mar. Sim, a pessoa vai mergulhar no mar propriamente dito. Minha vida é um mar de tristezas. Isso quer dizer o quê? Que tem muita tristeza na vida daquela pessoa. Sentido conotativo. Casa. Ainda não cheguei em casa, né? Ainda não cheguei no local, na casa propriamente dita. Esta empresa foi minha casa durante muitos anos. Significa que a pessoa morou na empresa? Não, esse casa dá um sentido figurado, quer dizer que é um local que ela realmente estava se sentindo muito à vontade. Crânio, estamos estudando os ossos do crânio, os ossos da cabeça, então são os ossos propriamente ditos. Ele é mesmo um crânio. Quando a gente diz que alguém é um crânio, significa que aquela pessoa é extremamente inteligente. Então, ele é um crânio, sentido conotativo. Alunos, eu só quero dar uma voltada aqui no início, só para vocês entenderem essa tirinha aqui. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. O que acontece aqui? Nós vemos duas pessoas
na feira visualizando uma pilha de alfaces. Olhem os dois sentidos que essa frase tem. No sentido denotativo, acontece o quê? Se ela retirar uma alface do meio da pilha, o que vai acontecer? As demais, as de cima, vão rolar, vão para o chão. No sentido conotativo, que demonstra a expressão delas, que elas estão um pouquinho assustadas, o que acontece? Aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar no sentido conotativo significa que vai ter uma discussão, né? Aqui se atrela um pouquinho a determinadas guerras, né? Cabeças vão rolar, vai ter realmente um grande conflito. Então, até essa mensagem se torna ameaçadora no sentido conotativo. Então, essa é a aula de hoje, alunos. Agora vocês vão realizar alguns exercícios. Bons estudos e até a próxima!